Olha só, gente, agora chegou a tão esperada entrevista, né? A gente vai falar sobre um assunto que tem interessado muito o público, principalmente masculino, isso mesmo. Os homens estão cada vez mais aderindo a procedimentos estéticos para cuidar da saúde e da aparência também. Mas você sabia que o transplante capilar é a terceira cirurgia mais procurada por eles? Isso mesmo. Essa cirurgia é aliada para tratamentos dermatológicos, podendo trazer ótimos resultados para quem sofre com a calvície, por exemplo. E a gente vai conversar agora, tirando dúvidas sobre esse procedimento moderno, né, com a doutora Isabela Parente, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema que eu tanto amo, que é o transplante capilar. Olha só, doutora Isabela, que é uma das referências aqui no Piauí nesse tratamento, nesse procedimento, e eu começo perguntando, como é que é feito o transplante capilar, doutora? É uma aplicação de fios, é isso? Exatamente, isso é uma dúvida muito comum, né? O transplante capilar, como que ele é feito? Eu costumo explicar para os meus pacientes que o transplante é como se fosse um empréstimo. O que a gente faz basicamente? A gente retira fios de cabelo saudáveis de uma área que é mais resistente ao processo de calvície, ou seja, o fio ele é retirado do próprio paciente. Então a gente retira geralmente dessa região de trás da cabeça ou das laterais. E a gente pega esses fios e transporta para as áreas calvas, as áreas que a gente quer tratar. Então é como se a gente emprestasse o fio de um local que tem mais cabelo para um local que tem menos cabelo. Doutora, e quem é que pode fazer o transplante capilar? Qualquer paciente que seja portador de calvície, que tenha condições clínicas de ser submetido a esse transplante, a esse procedimento, que é um procedimento cirúrgico, poderia sim fazer esse tratamento, né? Que é um tratamento cirúrgico. O que a gente sempre fala para os pacientes? Principal indicação, calvície, então alopecia androgenética. Existem outras quedas de cabelo que também se beneficiam do transplante capilar, algumas alopecias cicatriciais, como por exemplo, caso de alopecia frontal fibrosante, outros pacientes que sofreram um trauma e tem uma cicatriz na cabeça, uma área, uma falha, também podem se beneficiar, mas via de regra, o grande beneficiário, vamos dizer assim, desse tratamento cirúrgico é o paciente portador de calvície. Por que os homens, né, cada vez mais, eles procuram cada vez mais esse procedimento, né? Antigamente era algo um pouco mais inacessível e hoje é um procedimento que realmente os homens buscam fazer. Está diretamente ligado mais com a autoestima, isso do homem? Com certeza. O transplante capilar ele já é a cirurgia estética mais feita pelos homens, né? Então, nas mulheres a gente tem principalmente o silicone e nos homens a gente tem o transplante capilar. E eu acredito que muito do fato de os pacientes masculinos estarem procurando mais o transplante capilar vem dos resultados que a gente tem conseguido entregar. Resultados cada vez mais naturais. Isso, eu ia até lhe comentar isso. Há 10 anos atrás, né, quando a gente via, a gente ficava tão claro, né, que era, hoje está cada vez você nem percebe. E aí, Sim. com o tempo, parece que aquilo já faz parte da pessoa. Sim, a nossa ideia é justamente entregar esse resultado para o paciente, né? Um resultado de um cabelo com um aspecto de um maior número de fios, né, muito mais denso, porém que ele pareça um cabelo normal, natural, não um cabelo transplantado. E a gente tem conseguido entregar esse resultado com as técnicas mais modernas, por isso que os pacientes têm procurado mais, né? Eles conhecem um amigo, um ator, um cantor que fez, se empolgam e aí nos procuram aí no consultório. Doutora, o procedimento é demorado? É feito em uma única sessão? Como é que funciona? O transplante capilar, ele é um procedimento demorado, sim. Ele pode ser feito, inclusive, o mesmo paciente pode precisar fazer mais de um transplante ao longo da vida, mas vamos pensar em um transplante único. Então, uma cirurgia de transplante capilar, ela demora aí de 6 até 10 horas, 12 horas, dependendo do caso. Então, uma cirurgia bem minuciosa, né? Não é uma cirurgia, digamos assim, que o paciente ele tenha tanto risco de vida, embora sim existam riscos, né? A gente sabe que é um procedimento cirúrgico, mas é uma cirurgia muito minuciosa. É anestesia geral? A anestesia ela pode ser tanto anestesia local quanto uma anestesia local com sedação. Então o paciente ele dorme, né, com a presença de um anestesista na sala, ele fica dormindo, porém não precisa ser entubado, ventilação mecânica, nada dessas coisas. E ele recebe também uma anestesia no local onde vai ser feita a cirurgia. Mas também pode ser só local, sem a sedação? Pode ser feito só com anestesia local, sim, com certeza. E o que diferencia isso? É a escolha do paciente ou são as condições, o médico que avalia? O médico avalia junto com o paciente, né? Então a gente sempre conversa. É uma cirurgia, um procedimento demorado.
Por isso a gente sempre conversa com o paciente, será que esse paciente ele tem a disponibilidade de ficar acordado o tempo inteiro durante esse procedimento? Incômodo, né? Porque assim, ele vai precisar passar uma quantidade grande de horas de bruços, depois ele vai mudar de decúbito, né? Então ele vai ficar de frente, mas vai ficar muito tempo deitado assim, com a barriga para baixo. Então isso muitas vezes gera um incômodo. Por isso que acaba que a maioria dos nossos pacientes aqui tem optado por fazer anestesia local mais sedação com presença do médico anestesista. A gente falou aqui que o público masculino hoje domina, né, esse procedimento, mas acontece de mulher também fazer? A senhora, por exemplo, doutora, já chegou a fazer? Sim, temos mulheres, sim, mulheres podem fazer a cirurgia de transplante capilar. A grande questão é que quando a gente vai pensar na calvície, né, a gente já sabe que a população masculina é mais acometida, mas mulheres também sofrem de calvície, só que acaba que o processo costuma ser mais grave nos homens. Por isso que os homens acabam nos procurando mais. Mas as mulheres, elas podem sim fazer o transplante, tem um grande benefício para aquelas pacientes que se incomodam com aquele couro cabeludo mais ralo, aparente, né, o couro cabeludo através dos fios, a gente consegue melhorar bastante a densidade capilar através de transplante. Doutor, e aí falando nisso, existe uma idade mínima ou não? Porque tem pessoas que manifestam essa queda de cabelo, a calvície, bem cedo, né? Com certeza, e essa é uma pergunta super interessante. Existe uma idade mínima, eu tenho que esperar uma certa idade para me submeter a um transplante capilar? A resposta é não. Não existe uma idade mínima. O que a gente sempre considera, né? A gente sempre considera, obviamente, o paciente vai ter que ser maior de idade, né? A partir dos 18 anos, até porque muito raramente um paciente com menos de 18 anos vai ter um processo de calvície, então, via de regra, é um paciente que tem ali em torno dos seus 20, 25 anos, ele já pode ser um candidato ao transplante. Só que o que a gente precisa pontuar sempre? Primeira coisa, se o paciente já fez outros tratamentos, porque a gente sabe que a calvície, ela pode melhorar também com tratamento clínico. Então, medicamentos, loções, procedimentos feitos em consultório. Então, de repente, esse paciente mais jovem, a gente consegue conservar o cabelo dele por mais tempo e devolver uma parte daquele cabelo apenas tratando clinicamente. Se mesmo tratando clinicamente, o paciente ele ainda está extremamente insatisfeito, e eu já tive pacientes muito jovens que precisam operar. Ali, o caso mais jovem que eu tenho tinha 25 anos, bastante jovem. Esse paciente ele pode sim ser submetido ao transplante capilar, só que ele precisa ter uma noção muito importante de que ele tem uma chance maior de precisar de um novo transplante no futuro, certo? Entendi. Porque como a calvície é um processo crônico, a gente ainda não consegue curar a calvície, embora a gente consiga tratar, esse paciente ele pode ter um agravamento da sua condição, né, da sua calvície, e precisar de novos transplantes. Mas a gente não contraindica transplante para paciente jovem, principalmente porque a gente sabe que isso muitas vezes mexe muito com a autoestima. Então, de repente, é um paciente que tem 25 anos, mas ele está tão calvo que ele teria uma calvície, ele é equivalente a uns 40 anos. Isso, para ele, na idade dele, é muito prejudicial. Então, vale a pena. A gente sempre pontua e discute com o paciente. Certo. Doutora, a respeito desse cabelo, né, transplantado, ele pode cair? Ou existe uma durabilidade da presença dele? Essa dúvida é uma dúvida também muito questionada. Olha que interessante, o cabelo transplantado, ele conserva a característica do local de origem. E a gente sabe que na cabeça, né, a gente tem áreas que são mais sensíveis ao processo de calvície, que é essa região, e áreas que são mais resistentes, que é essa região. Por isso que aqui é muito careca, mesmo assim ainda tem um pouquinho de cabelo nessa região, né? Então, o que acontece? Como a gente usa a região mais resistente como área doadora, o cabelo transplantado ele tem essa característica de ser resistente à calvície. Por isso, ele sofre muito menos com o processo de calvície. Ele pode sofrer sim, mas muito menos. Por que às vezes o paciente... são menores. Menores. Por que às vezes o paciente precisa fazer mais de um transplante? Porque ele vai perdendo o restante do cabelo, ou seja, o cabelo não transplantado, mas o cabelo que era dele estava ali, e com o evoluir da doença pode ir perdendo e vai precisar de uma nova cirurgia. Doutora, a calvície é uma predisposição, é isso, da pessoa? É isso? Você tem uma predisposição genética até calvície, aí é complicado você retardar esse processo ou tratar? Exatamente. A calvície ela é chamada tecnicamente de alopecia androgenética. Então, ela está associada a dois fatores principais. O primeiro é a genética. Então, quando a gente avalia um paciente com calvície, observando a família desse paciente, muitas vezes ele vai ter
casos de calvície na família paterna ou na família materna, né? O que acontece é que muita gente esquece de olhar para a família da mãe, só olha para o pai. E às vezes a mãe, ela tem calvície, ela tem aquele cabelo bem ralinho, mas como a mulher não fica careca, muitas vezes não chama a atenção. E o paciente acha, minha mãe tem pouco cabelo, mas ela tem cabelo. E acha que não tem calvície na família dele. Mas a genética é super importante, sim, no processo de calvície. Outra coisa que interfere é a questão dos hormônios, né? Então, a calvície, ela está relacionada com os hormônios masculinos. E os pacientes com calvície, eles têm geneticamente uma sensibilidade maior, uma tendência maior de que esses hormônios, eles ajam ali na raiz do pelo, provocando uma queda. E você falou aí em um controle da calvície, ou enfim, um tratamento antes do transplante, né? E o que envolve esse tratamento, doutora? Pronto, tratamento antes do transplante. Primeira coisa que eu sempre bato na tecla dos meus pacientes com calvície, estilo de vida. O estilo de vida, ele interfere sim no processo do envelhecimento capilar e da calvície. Então, o paciente tem que tentar adotar um estilo de vida saudável, dormindo bem, evitando o tabagismo, exercícios físicos, evitar o estresse. Tudo isso ajuda sim aquele paciente a ficar menos calvo, ter menos cabelo branco. Desacelerar, né? Desacelerar, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai para o tratamento medicamentoso. E a gente tem loções, que nós podemos avaliar e indicar loções capilares. Nós temos medicamentos por via oral, então comprimidos, que podem ser utilizados. E a gente tem também alguns tratamentos à base de luz, à base da injeção de medicamentos diretamente no couro cabeludo. Tudo isso pode ser utilizado no arsenal terapêutico, né, para o tratamento da calvície. E deve ser prescrito por um médico dermatologista, né, que acompanhe o paciente e que avalie. São medicamentos eficazes, mas que também têm seus efeitos colaterais, então tem suas indicações e contraindicações. Doutora, em relação à calvície, ela costuma se manifestar a partir de que idade ou não tem isso? Normalmente nos homens elas se manifestam a partir de que idade? Essa pergunta também é excelente. A idade a partir da qual a calvície ela se manifesta varia muito, inclusive com questões genéticas de estilo de vida. Então, via de regra, a partir dos 17, 18 anos, já quando o homem ele entrou ali na puberdade, ele já está sujeito a iniciar, sim, um processo de calvície ali logo alguns anos depois. Não é o comum. Geralmente, a calvície ela começa a se instalar já a partir ali da terceira década de vida. Então, para os pacientes que vão ter uma calvície mais precoce, ela costuma se instalar ali por volta dos entre 20 e 30 anos. Alguns pacientes têm mais sorte, vai se instalar ali entre os 30 e os 40, e assim progressivamente, de forma que com mais de 60 anos, aí, mais de 80% dos homens têm algum grau de calvície. Aí eu queria falar em outro aspecto, em outro assunto, porque tem a ver com o cabelo também. Muitas mulheres estão assistindo, eu também sou uma delas e tenho dúvidas. A gente, mulher, né, que tem mais cabelo, mas a gente parece que ao longo da vida aquele volume vai diminuindo, né? Sim. Isso é algo natural, doutora? Ou é por conta dessa questão que a gente usa muito química no cabelo? Ou é um processo natural mesmo do nosso corpo? Outra pergunta que eu adoro responder também, porque é uma dúvida de muitas pacientes que me procuram no consultório, né? A perda da massa capilar, da densidade capilar. Tem vários fatores que podem estar implicados. Sem dúvida, química, alisamento, elas prejudicam a haste e podem levar a um dano no fio que diminui esse volume capilar. Escova também, prancha, qualquer dano térmico também pode influenciar. Mas esse não é o único fator, né? Quando a gente vai avaliar as pacientes, principalmente do sexo feminino, o que a gente percebe? Que o cabelo ele também envelhece. Então, existe um processo natural de diminuição da densidade do cabelo pelo próprio envelhecimento. E é por isso que é tão importante que essas pacientes elas nos procurem, porque a gente precisa diferenciar. Será que essa paciente está perdendo o cabelo apenas por um processo natural de envelhecimento ou ela tem alguma doença capilar que não foi diagnosticada? Então, será que ela não tem uma calvície? Porque a mulher também tem calvície. E aí eu posso tratar, melhorar muito o cabelo dessa paciente. Será se ela não tem um outro diagnóstico capilar, como, por exemplo, uma perda capilar aumentada cronicamente, que a gente chama de um eflúvio telógeno crônico, que eu também posso tratar e melhorar o cabelo dessa paciente? Então, na dúvida, a gente pede que a paciente nos procure no consultório para a gente fazer uma avaliação daquela densidade capilar,
fazer uma avaliação do couro cabeludo e conseguir dar esse diagnóstico. A falta de vitaminas no corpo pode também ser um fator desse que provoca queda de cabelo? Com certeza. A falta de vitaminas, ela pode levar a um processo que a gente chama de aumento do número de fios na fase de queda, que é um eflúvio telógeno. Então, o que a gente tem? A fase telógena é a fase na qual nossos fios caem. A gente tem uma quantidade pequena de fios nessa fase, ali, em torno de 10, 15%. Se o paciente ele tem uma carência de vitamina, ele pode ter uma mudança no ciclo do cabelo e ter um maior percentual de fios na fase de queda. Com isso, esse paciente vai perder mais cabelo. E o tratamento vai ser justamente a gente diagnosticar essa carência de vitamina e iniciar o tratamento específico para aquela vitamina que está faltando. E que hábitos do dia a dia, doutora, eu posso ter para ajudar na saúde do meu cabelo? Relacionado, por exemplo, à lavagem ou, enfim, a procedimentos. Quais são esses hábitos de vida saudável? Ótimo. Além de tudo isso que a gente já comentou, né, sobre o paciente tentar dormir bem, alimentar-se bem, evitar o tabagismo, se exercitar, a gente também tem alguns cuidados que a gente pode ter com o cabelo. Então, evitar, para aquelas pacientes que gostam de ter o cabelo mais liso, evitar o uso da chapinha diariamente, do secador diariamente. Quanto mais próximo o secador da haste, maior é o dano térmico, né? O dano causado pelas altas temperaturas na haste do nosso cabelo. Então, a gente deve evitar. Então, assim, ponderar, se não é o caso de assumir, às vezes, um cabelo um pouco mais ondulado. Outro dado importante também, frequência de lavagem. Eu tenho pacientes que têm queda de cabelo e falam assim, ai, doutora, parei de lavar meu cabelo, eu estou lavando apenas uma vez por semana, porque toda vez que eu lavo, meu cabelo cai. E o cabelo chega extremamente oleoso, muitas vezes com caspa no nosso consultório, e isso é uma coisa que prejudica o fio. Então, também adotar uma frequência de lavagem que seja adequada para o seu cabelo. O ideal, doutora? Cada pessoa tem o seu ideal. Quem tem um cabelo muito oleoso, pode lavar todo dia e deve lavar todo dia. Ou dia sim, dia não. Tem um paciente que tem um cabelo mais seco, que se dá muito bem lavando o cabelo um dia sim, 2 não. Mas uma semana não é para ninguém, não é? Uma semana dificilmente alguém vai conseguir ficar uma semana lavando o cabelo uma vez por semana sem ter um excesso de oleosidade, uma consequência. Mas é bem individual essa questão de frequência de lavagem ideal. O ideal é, na verdade, você consultar com um especialista, então a doutora Isabela aqui está E avaliar, né? Avaliar e muito obrigada, doutora. Eu tenho mais uma pergunta curiosa. Por favor. Transplante capilar pode variar de quanto até quanto? Para quem está em casa assistindo a gente e tem interesse, opa, eu quero procurar a doutora Isabela, mas precisa me preparar. Pronto, essa também é uma dúvida que muitos pacientes mandam mensagem para a minha secretária, eles entram em contato com a gente, qual é a questão do custo do transplante capilar? E, na verdade, esse custo ele é extremamente variável, por isso que às vezes a gente fala, não vou passar o orçamento agora aqui, não é uma questão de, quero que você venha na consulta só para eu lhe dizer o valor, não é isso, é porque realmente varia muito, porque a gente leva em consideração se o paciente vai ser sedado, ou seja, se a gente vai ter um médico anestesista ou não presente na nossa sala. Via de regra, eu e minha equipe, nós operamos com o médico anestesista, sim. A gente leva em consideração o hospital, o tempo da cirurgia. Então, uma cirurgia que vai durar, a gente estima que vai durar 6, 8 horas, que é um transplante um pouco menor, ele vai custar menos do que um que vai durar 10, 12 horas. Então, tudo isso vai acabar influenciando no nosso orçamento, no nosso valor. E os cuidados pós-transplante, eu esqueci de perguntar. O que o paciente tem que fazer depois? Realizei o meu procedimento, meu sonho. O que eu tenho que fazer para manter o meu resultado o mais tempo possível? Pronto. Para a gente manter esse resultado, é muito importante. Eu peço para o paciente, primeira coisa, eu quero operar, fazer um transplante capilar. Se programe para ficar 30 dias sem tomar banho de mar ou piscina, sem usar boné ou capacete. Às vezes o paciente ele trabalha e precisa usar um capacete, então ele precisa se programar, vão ter 30 dias sem isso. Além disso, também a gente tem uma recomendação específica em relação a como lavar esses fios nesse primeiro mês, então a gente pede para o paciente não lavar diretamente com o chuveiro no couro cabeludo. Temperatura também. Controlamos a temperatura, também a temperatura não muito quente é o ideal para esses pacientes, né? Temperaturas altas não são legais nem para quem está transplantado, nem para quem não está, né? As altas temperaturas são prejudiciais. Então, mais um ponto. Sim.
Mas via de regra... É tranquilo, né, doutor? É tranquilo, é um procedimento que o pós-operatório, ele é um pós-operatório tranquilo, não é um procedimento muito doloroso. O que os pacientes mais me queixam no pós-operatório? Uma leve coceira na região onde os fios foram extraídos, né? A gente sabe que a cicatrização ela pode gerar um pouco de coceira. Um pouco de edema na região da face, decorrente do próprio procedimento, né? Então leve inchaço aqui na testa. E é mais isso, assim, não é um procedimento que costuma ter um pós-operatório tão ruim. O pós-operatório costuma ser tranquilo. Mas, obviamente, se o paciente fizer com a equipe médica, né? Dermatologistas ou cirurgiões plásticos, que são os médicos que têm autoridade para fazer essa cirurgia, e aí dá tudo certo. Olha só, gente, então tá aí. Muito obrigada, doutora. Excelente entrevista, tá? Muito Aqui no programa de hoje. obrigada. A gente super agradece, tá?